O Ato Institucional número 5 foi promulgado em 13 de dezembro de 1968, assinado pelo presidente Costa e Silva, marcando a fase mais rigorosa da ditadura militar no Brasil. O gatilho para a implementação do AI-5 foi a proposta de boicote aos militares, feita pelo deputado Márcio Moreira Alves. Com a promulgação do AI-5, o presidente adquiriu poderes extraordinários, incluindo a capacidade de cassar mandatos em todos os níveis, suspender direitos políticos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares, demitir juízes, decretar estado de sítio sem restrições, confiscar bens para combater a corrupção, legislar por decreto e emitir outros atos institucionais complementares. Em relação aos direitos do cidadão comum, o AI-5 violava garantias civis fundamentais, como a revogação do direito ao habeas corpus para acusados de crimes contra a segurança nacional e o julgamento por tribunais militares sem direito à apelação. No mesmo dia da publicação do ato, o presidente Arthur da Costa e Silva fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, mobilizando a polícia e as Forças Armadas. A promulgação do AI-5 marcou o início do período mais repressivo da ditadura brasileira, conhecido como Anos de Chumbo. A resistência à ditadura cresceu, envolvendo estudantes e membros da classe média. Além da repressão, os militares não conseguiram responder às demandas sociais diante da crise econômica, que motivou o golpe. Trabalhadores organizaram manifestações contra a desvalorização dos salários, duramente reprimidas pela polícia. Movimentos de oposição foram forçados à clandestinidade e alguns optaram pela violência, realizando sequestros e assaltos. A guerrilha armada, representada pela VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, e a ALN, Ação Libertação Nacional, tornou-se protagonista, e na década de 70 ocorreu a tentativa de insurgência rural com a guerrilha do Araguaia. O AI-5 só seria revogado durante o governo de Ernesto Geisel, quando se considerou que o perigo comunista estava afastado. O Ato Institucional número 5 faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo governo durante a ditadura militar brasileira, utilizando esses decretos-lei, a Constituição de 1967 e a forte repressão para manter seu domínio. Os atos institucionais eram leis elaboradas pelo Poder Executivo que prevaleciam sobre outras normas. Apoiados pelo Conselho de Segurança Nacional, a ditadura brasileira promulgou 17 atos institucionais. Os 4 primeiros foram: Ato Institucional número 1, de 9 de abril a 1964, concedeu amplos poderes ao Executivo, permitindo decretar estado de sítio, suspender direitos políticos por até 10 anos, cassar mandatos políticos, entre outras medidas. Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, tornou a eleição presidencial indireta, extinguiu partidos políticos e criou a Arena e o MDB. Transferiu julgamentos civis para a Justiça Militar. Ato Institucional número 3, fevereiro de 1966, estabeleceu eleições indiretas para governador. Ato Institucional número 4, 24 de janeiro de 1967, revogou a Constituição de 1946 e Costa e Silva assumiu a presidência, convocando uma comissão para elaborar uma nova Constituição. Na edição de 14 de dezembro de 1968 do Jornal do Brasil, o dia da promulgação do AI-5, a previsão do tempo apresentava uma metáfora. Tempo negro, temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. O AI-5 resultou na aposentadoria compulsória de profissionais como os professores universitários Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso.
O AI-5, marcado por sua brutalidade e repressão, deixou um legado sombrio na história brasileira. No entanto, o seu desfecho não se deu apenas no papel, mas nas lutas corajosas daqueles que resistiram à opressão. A revogação do AI-5 durante o governo de Ernesto Geisel foi o capítulo final desse período obscuro, mas não o fim da busca por justiça e liberdade. Hoje, ao revisitarmos os anos de chumbo, é imperativo lembrar não apenas da promulgação do AI-5, mas também da resistência resiliente que emergiu das sombras. As vozes que foram silenciadas naqueles dias ecoam na memória coletiva, lembrando-nos da importância de preservar os direitos democráticos e repudiar qualquer forma de autoritarismo. O final impactante deste período histórico é a lembrança viva de que, mesmo diante das trevas da ditadura, a chama da democracia nunca foi completamente apagada. A revogação do AI-5 não apenas encerrou um período de repressão, mas também sinalizou o despertar de uma sociedade determinada a construir um futuro baseado na justiça, igualdade e respeito aos direitos humanos. Que o legado do AI-5 sirva como um lembrete constante da fragilidade, da liberdade e da importância contínua de proteger as instituições democráticas. O desafio de aprender com o passado persiste, e a narrativa impactante que emerge não é apenas a de uma luta superada, mas a de um compromisso eterno com a preservação da dignidade humana e da liberdade, lembrando-nos de que, em última análise, é a resistência e a busca pela verdade que moldam o curso da história.